Hoje, se você vai numa empresa que tem uma boa estrutura de marketing digital, você vai encontrar mais engenheiros do que publicitários. Né? É uma estrutura totalmente, eu falo que é mais próximo do mercado financeiro do que do marketing. Porque você tem o seu investimento de marketing, você tem as suas opções de investimento, então você pode investir no Google, você pode investir no Facebook, pode investir no TikTok, pode investir numa mídia offline, numa televisão, pode investir em rádio, determinadas, e você quer ter o maior retorno para aquele investimento. E o marketing digital te dá a possibilidade de entender de fato, ter dados para entender esses retornos. Oi, turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu estou com o Eduardo Galanternick para a gente bater um papo sobre comércio eletrônico. Falei certo? É o termo esse mesmo? E-commerce, comércio eletrônico. Tá Porque certo, a coisa perfeito. foi evoluindo ao longo do tempo, né? Boa, então vamos lá. Eduardo, você trabalha com isso há quanto tempo já? Com o e-commerce há mais de 15 anos. Tá. Por que empresa que você passou? Eu tive a minha primeira experiência foi no Carrefour, quando eu fiz a transição. Na verdade, só dando um contexto, eu tive 10 anos na área financeira, depois eu pulei para a área de negócio no Carrefour, ainda em loja física, e quando, em 2009, o Carrefour foi lançar pela primeira vez seu e-commerce, teve oportunidade, tinha uma vaga para diretor comercial, e eu agarrei essa vaga e fui e comecei no e-commerce nessa data, e de lá... E o Carrefour estava começando essa atividade também nesse momento? Foi um processo de startup, literalmente startup dentro do negócio, totalmente separado, com operações segregadas, CD, área comercial, área de marketing. Então, foi uma experiência para mim de startup dentro de uma grande empresa, que foi um negócio incrível, ótimo, né? fantástico. Você tem toda a musculatura da grande empresa para te ajudar. Exatamente, que é a startup com baixo risco, né? Com muito capital na época. E com uma marca muito forte. O impressionante foi quando a gente botou o negócio no ar, do dia para a noite, como a marca era muito forte, os pedidos começaram a cair de uma forma muito rápida, foi espetacular. Depois disso, passei por Magazine Luiza, tive uma passagem pela B2W e os últimos 10 anos eu voltei para o Magalu, passei os últimos 10 anos lá. Tá bom. Então você tem a perspectiva privilegiada do que foi esse mercado, a evolução do comércio eletrônico no mundo e aqui no Brasil. Vamos fazer uma retrospectiva, me fala como é que isso veio mudando. Hoje em dia parece que é impossível a gente não comprar algo online. É impressionante. Eu não sei você, mas eu moro em casa e a campainha toca o dia inteiro, né? O dia inteiro chegando o pacotinho, né? Sempre tem alguém ali, iFood, Mercado Livre, Rappi. Exatamente isso. Mas para isso realmente são quase 25 anos de história do e-commerce eletrônico, basicamente, talvez um pouquinho mais quando você começa. O primeiro e-commerce que foi a Booknet, né? Que era um e-commerce de livros lá do Rio de Janeiro. Depois foi comprado pelo Submarino. Então tem uma primeira geração, que é a geração de Americanas, Submarino, Shoptime, a própria Magazine Luiza na Argentina, Mercado Livre, que são os founding fathers do e-commerce, que realmente desbravaram, tiveram o papel de desbravar esse negócio numa época em que a tecnologia era muito diferente do que é hoje. Para ter ideia, lá no Magalu, quando lançou o e-commerce em 99 para 2000, o cliente entrava no site, a gente nem sabe exatamente como ele descobria que tinha esse site, mas ele entrava... A internet era linha de escada nessa época. Eu acho que era linha de escada nessa época. Ainda não tinha banda rápida. E aí ele escolhia um produto para comprar, de um produto que alguém entrava no CD e tirava uma foto com uma câmera, não era nada profissionalizado, botava lá a descrição. E o cliente, na hora de comprar, botava o seu cartão de crédito e do outro lado lá tinha alguém que lia esse cartão de crédito e digitava na máquina, não tinha nenhum tipo de integração. Então, era assim que o negócio começou, né? Os bastidores. Exatamente. E por muitos anos, essas empresas pioneiras meio que navegaram sozinhas, né? Começaram a desbravar, começaram a construir com correios a primeira malha logística, algumas operações como de logísticas privadas, como na época a editora Abril, ela tinha uma logística de entregar a revista em banca de jornal. Sim. E aí estava começando o e-commerce, ela falou, eu posso usar essa minha logística para entregar produto na casa do cliente. Então ela criou... uma expertise que eu tenho, eu sei distribuir no Brasil inteiro, em qualquer esquina do Brasil tinha uma banquinha de jornais. Exatamente. Dali nasceu a Total, que foi um grande player de logística, que apoiou muito o desenvolvimento de e-commerce. E aí quando vem ali mais ou menos por volta de 2007, 2010, tem um boom
com bastante capital de risco chegando no Brasil. O Brasil, lembra, estava naquela época que já tinha dado uma estabilizada, a época do crescimento muito grande assim, da economia brasileira, e aí atraiu muito capital, muito investimento, e tiveram muitas que a gente chamava dos verticais de categoria, né? Era a loja especializada em esporte, a loja especializada em bebê, a loja especializada em pet, várias verticais de categoria nascendo, grandes players incumbentes entrando no mercado. Então foi a época que entrou o Walmart, entrou o Carrefour, o Extra já tinha uma operação, mas todos os grandes players incumbentes também entrando. Então, não que era, se você olhava o cenário competitivo, você tinha uns gigantes que eram americanas, né, na época já depois da fusão com o Submarino, mas você tinha um monte de players como Saraiva, Fenac, Fast Shop, próprio Ricardo Eletro. Na época tinha muitos competidores, eu brigava que era uma briga de rua, né? Era uma hype, talvez nesse momento assim. Você tinha que estar presente, você tinha que ter alguma coisa eletrônica. Era esperado, se você era uma empresa de varejo, era esperado que você tivesse uma operação de comércio eletrônico. Os clientes estavam começando a pegar gosto, porque de fato é uma experiência diferente de você ter que sair da tua casa e até uma loja comprar um produto para você comprar e receber esse produto dentro de casa. Ele tudo tem seu valor, loja física tem muito valor, mas indubitavelmente o comércio eletrônico tem um papel muito importante, eu já visto o que é hoje, né? Então foi um momento muito efervescente, uma época que entrou muita gente nova no mercado. Muitos profissionais, né, que hoje estão super bem posicionados, entraram naquele momento. E aí o que se viu até 2015 foi o crescimento desses verticais, mas com um desafio muito grande de dar resultado, né? Então você tinha uma demanda do cliente, você tinha uma concorrência muito agressiva, você tinha a injeção de capital que fez com que quase todos os negócios fossem deficitários. Né? E com uma certa ineficiência ainda, né? Com uma série de ineficiências logísticas, de sistemas. Teve ali em 2010, 2011, teve um momento importante que foi a crise da logística, que foi um Natal em que até na época Americanas ficou muito exposta, teve uma intervenção do Ministério Público, mas na verdade foi um problema que afetou quase todas as operações de e-commerce, que foi um blackout. Não tinha carro, tinha muito mais pedido do que carro para entregar. Então todo mundo teve muito atraso de entrega. O produto tinha? Tinha o produto estava no estoque, só que era tanto pedido que teve um gargalo de last mile naquela época. Então, eu tinha época nessa época, era famoso nas Black Fridays os sites caírem. Todos os sites. Você tinha um pico tão grande de acesso que derrubava. Eu me lembro de passar, e também pegava todas as empresas, né? Eu começar uma Black Friday, derrubar o site e demorar horas para voltar. Sim. Então, assim, a infraestrutura ainda era não estava preparado para aquele volume, né? E aí, ao longo da década de 2010, isso foi se desenvolvendo, foi tendo bastante capital e investimento, até que vem ali no momento de 2015, tem a crise, né? A gente tem a crise econômica aqui, e aí foi um momento, com todo momento de crise, é um momento que meio que separa quem, de alguma forma, estava preocupado com eficiência, estava preocupado com rentabilidade, com o cliente, daqueles que estavam naquilo que a gente chama do spend to win, né? Que é você gasta para ganhar, só que se você não ganha, você gastou e você morre. E realmente muitas empresas ficaram pelo caminho naquele momento. E naquele momento também começa um terceiro ciclo, que é o ciclo dos marketplaces, né? Mercado Livre, há 20 anos fazendo isso, ele ali no início de 2012, 2013, ele tem uma mudança ali, que ele fazia muito consumidor para consumidor. E aí ele começa a falar, não, eu quero uma empresa para consumidor, né, B2C. E aí ele abre as APIs, bota um monte de seller para dentro, e ali ele começa um trabalho muito, muito bem feito de implementação da estrutura logística própria. Você tinha na época também, a Belhub fez isso, a Nova fez isso, o Magalu terminou fazendo isso em 2017, que é uma mudança significativa no mercado. E o negócio de plataforma, né, que é o negócio de marketplace, ele tem uma característica diferente, que é uma característica de agregação de demanda, né? Então você começa a ter a demanda agregada em poucos players. Um negócio que era muito competitivo do ponto de vista de muitos players competindo, você passa a ter poucos players muito grandes. É competitivo ainda, mas são players que ficaram gigantes, principalmente depois da pandemia. A pandemia
de uma forma geral, foi um momento muito difícil, uma tragédia, mas do ponto de vista do comércio eletrônico, foi um momento em que teve uma explosão, né? E daquele momento para cá, o tamanho dos negócios ficou, para você ter ideia, o Magalu passou a vender depois da pandemia 20 vezes mais do que vendia em 2015, né, 5 anos depois. São volumes muito significativos, né? E hoje a gente está vivendo esse mundo, que é um mundo onde você tem as grandes plataformas, o resto do varejo se organizando para como viver, coexistir junto com essas plataformas, como se diferenciar através das suas experiências de loja física, etc. E é mais ou menos esse momento que a gente vive hoje. Dá uma recapitulada rapidinho dos 3 momentos. Então tem resumo de fathers, assim, era tudo mato, digitava e alguém tinha que escrever. Depois você tem um segundo momento, que é a entrada do capital de risco, muitos players específicos de categoria, né, especialistas de categoria, ao mesmo tempo que os grandes incumbentes entram. E o terceiro momento, que é o momento das plataformas de marketplace, os gigantes que agregam a demanda, e que você cria essa nova camada, que é a camada dos marketplaces. Eu sempre acho interessante lembrar, a gente já citou o Mercado Livre mais de uma vez, né? Mas então, assim, porque a empresa tem mais de 20 anos de história, né? Tem mais de 20 anos. Magalu também, anos. E os outros players todos que você citou também, né? Então, lembrar que o sucesso não vem da noite para o dia, né? Tem uma trajetória aí de muito aprendizado, muito teste, erro, experimentação. Sem dúvida, Marcelo. Para mim ficou assim, isso foi um aprendizado que eu tive na vida, que você precisa de tempo. Assim, para muitas coisas você precisa de tempo. Não quer dizer que você tem que ser lento, não tem nada a ver com velocidade. Mas o tempo é necessário para maturação. Para maturação de estrutura, para maturação de processo, para maturação do consumidor, para maturação de um novo mercado, né? E é um mercado hoje que ele convive com esses gigantes de 25, 30 anos. No Brasil hoje você tem o Mercado Livre, você tem o Magalu, uma empresa de quase 70 anos, 60 e poucos anos. Você tem uma Amazon, que também é uma empresa de mais de 25 anos, e você tem uma Shopee. Sim. Você tem uma Shopee, que é uma empresa muito mais recente. Você tem uma Temu, que é do grupo Pinduoduo, que não tem 10 anos. Então, você tem espaços para players de maturidade diferentes, mas tempo é uma variável bastante importante. Esses novos players também estão nos ombros de gigantes, né? Também aproveitando o aprendizado, o que esses outros construíram antes deles. Sem dúvida. Você falou tem lugar para comércio eletrônico, tem lugar para loja física. Tem. Fala um pouco de estratégia, assim, qual é a diferenciação desses dois espaços? Vamos lá, eu acho que o papel do e-commerce, teve uma mudança significativa e que, na minha visão, foi um dos propulsionadores do crescimento do e-commerce nos últimos anos, que foi a redução dos prazos de entrega. Tá? Lembra que eu falei, em 2010 teve a crise da entrega, e aí, naquele momento, a preocupação de todos os players era: eu vou prometer um prazo longo para cumprir. Uhum. Então, eu não me preocupava se eu ia entregar em 3, 4, 5 dias. Eu botava assim que eu garantia que eu ia entregar para não frustrar o cliente. Ok? A partir mais ou menos de 2016, 2017, o próprio Magalu ele teve um papel importante nesse momento, que foi entender que quanto mais rápido se entregava, maior era a conversão, maior era a venda. Que isso era muito relevante. Mas que você tinha que continuar garantindo que você ia entregar. Não era em detrimento de qualidade. Então, você tem que montar a tua estrutura, e no caso do Magalu, a gente usou a multicanalidade, usou as lojas físicas como papel fundamental nesse processo de aumento de velocidade para ir reduzindo paulatinamente esses prazos. Hoje, qualquer pessoa que entra no site e vê 4 dias acha longo o prazo. Sim. Você quer comprar hoje, receber hoje. Sim, eu brinco que o sonho do cliente é que ele pense e o produto se materialize. Enquanto isso não acontecer, a gente tem trabalho para fazer. Né? Sempre tentando reduzir prazos. Então, de uma forma geral, o e-commerce ele ganha ele tem um papel muito grande de conveniência de você comprar e o negócio aparecer, sendo a velocidade um fator fundamental. A loja, por si só, ela passa a ter mais do que um papel. Então, ela tem um papel bastante importante no apoio à logística do e-commerce. Hoje, boa parte, quase 50% do que o Magalu vende, passa por uma loja física, de alguma forma. Ou o cliente vai retirar na loja, ou a loja é o estoque que está na loja, que a gente entrega em 2 horas na casa do cliente, de alguma forma é isso. Mas não é só isso. A loja física ela tem um papel que a gente sabe de entretenimento. É um entretenimento da população
no seu fim de semana, ir num shopping, ir numa loja, sabe, passar seu tempo. Então, você tem uma loja que seja agradável, com uma equipe de vendas que trate bem, sabe, que seja eficiente no sentido de acolher, isso é um papel, porque tem um papel de entretenimento na loja. Tem um papel também acho que é a segurança. primeira vez que eu escuto alguém falar de entretenimento. Acho que é a primeira vez que eu escuto, mas é super interessante. Na verdade, muda a chave assim, de como você organiza a tua loja, sortimento de produto e como você treina as pessoas que trabalham ali. Como você treina, porque pensa, é uma forma de passar tempo. As pessoas, sabe, é uma forma de você passar tempo no final de semana e visitar, e se você tem interesse, você tem por isso que eu falo entretenimento. Mas também é de segurança. Tem muitos clientes que eles querem, de fato, ver o produtos principalmente de maior valor agregado. Debaixo do braço ali na hora. Você tem isso também, tem também a ansiedade, né? Que tem a pessoa que é aquilo que eu falei, ela quer comprar e ter o produto imediatamente. Ela quer ir lá na loja, pegar e botar debaixo do braço e sair. Então, você tem esse papel. Então, são vários papéis que existem para as lojas físicas, que eu não tenho dúvida que vai continuar tendo bastante importância. Óbvio que tem categorias e categorias, pode ser tem uma penetração maior no e-commerce em uma do que em outra, mas esse conjunto ele vai permanecer por muito tempo, mesmo no próximo ciclo que a gente ainda vai ter. Então, 3 fases, certamente teremos mais. E como é que o marketing mudou ao longo desse tempo também? O que é marketing digital? Tá. Outra disciplina que teve uma mudança significativa. Acho que as pessoas que viveram esses últimos 25 anos vão lembrar que o marketing, há 25 anos atrás, era basicamente propaganda, era criatividade, era imagem, era estética, era som. Marketing era você chamar atenção para a sua marca. No varejo, sempre até tinha o marketing do varejo super tradicional, que era aqueles filmes que a gente falava que eram os filmes que saíam sangue, né? Que era promoção, gritos e etc. Mas era basicamente comunicação. Óbvio que você tinha ponto de venda, você tinha precificação, você tinha as disciplinas do marketing lá. Mas a maior parte das pessoas que trabalhavam com marketing eram publicitários, vinham de carreiras mais de humanas, vamos falar assim, né? O marketing digital ele é uma disciplina completamente diferente. Hoje, se você vai numa empresa que tem uma boa estrutura de marketing digital, você vai encontrar mais engenheiros do que publicitários. Tá? É uma estrutura totalmente, eu falo que é mais próximo do mercado financeiro do que do marketing. Porque você tem o seu investimento de marketing, você tem as suas opções de investimento, então você pode investir no Google, você pode investir no Facebook, pode investir no TikTok, pode investir numa mídia offline, numa televisão, pode investir rádio, determinados, e você quer ter o maior retorno para aquele investimento. E o marketing digital te dá a possibilidade de entender de fato, ter dados para entender esses retornos. E aí você tem que gerir esse investimento como um portfólio de investimentos. Como é que eu aloco o meu investimento para ter mais retornos, seja de venda, seja de número de clientes, seja de cumprindo qualquer papel estratégico. Mas o papel da marca ele continua sendo importante. Então, hoje você precisa de profissionais de marketing, principalmente o CMO. Se você vai ter um CMO na empresa, e hoje em dia tem muitas empresas que não tem só um CMO, que ele consiga transitar por esses dois mundos. O mundo não tem apenas um, porque tem dois para ganhar cada um num mundo diferente. Sim, você pode ter empresas hoje que tem o cara que é o responsável por growth, que chama, né, que é toda essa parte de investimento, retorno, etc. E a pessoa que cuida mais do marketing institucional, marketing, etc. Porque, de fato, profissionais que consigam transitar por esses dois ambientes, vamos falar assim, por essas duas áreas do cérebro, não são muito fáceis de encontrar. Então, é um grande desafio do marketing hoje, porque a integração ela é positiva. Você ter uma pessoa só é positivo, porque elas se comunicam, a marca se comunica o tempo inteiro com o crescimento, com o growth. Então, é importante ter, mas nem sempre é fácil. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá.
Pois é incrível pensar que o investimento de marketing saiu das televisões, né? E foi para as plataformas. De uma forma muito brutal. De novo, né? Magalu, Mercado Livre e outras empresas de plataforma viraram também empresas marqueteiras, não para eles, mas para outros. Para os demais. Você tem também dois momentos. Você tem um momento antes que é o momento offline, né? Que basicamente você tinha uma dominância da TV. A TV era TV, eu não sei se vocês lembram, mas a revista Veja, há 20 anos atrás, ela tinha 200 páginas. Sim. Das 200 páginas, eu acho que 150 eram de propaganda. Porque tinha muita propaganda. Era muita propaganda. Não apenas a Veja, né? Mas mas a Veja era talvez a maior, né? a principal revista. Os jornais, né? Mas jornais, etc. E aí você tem o segundo momento, que é essa transição para o mundo digital, principalmente através do Google. O Google vem para o Brasil, se não me engano, em 2007, mais ou menos. O Facebook vem nessa época também. E aí eles começam a dar informação para o cara de marketing. Você botou esse dinheiro e você teve essa venda. Ele falou, caramba, assim, não é mais pesquisa. Pela primeira vez a gente está vendo direto aqui. Exatamente. Antigamente tinha uma frase antiga que fala que no investimento de marketing, você sabia que 50% do teu investimento era desperdício. Você não sabia qual 50%. Então você não dava para mexer. Aí você começa a poder, começa a ter essa visibilidade e começa a poder mexer. Né? E aí essas plataformas ficam gigantes. Assim, se você pegar o tamanho delas no mercado de publicidade como um todo, eu arrisco dizer hoje que o digital é mais 50% certamente, talvez 70% do investimento de marketing hoje seja digital. E você tem um terceiro momento que são as plataformas de marketplace, o varejo virando mídia. Quando você tem um marketplace, você tem, o Magalu, por exemplo, tem mais de 300 mil sellers vendendo seus produtos na plataforma. E você tem, antigamente, um produto que a gente vendia, eu só tinha aquele produto, aquele SKU. Hoje eu tenho 10 caras vendendo o mesmo SKU. Então, brigar por espaço, na verdade, comprar espaço passa a ser uma disciplina também, passa a ser uma realidade. Então, essas plataformas todas, a Amazon nos Estados Unidos já divulga que é uma parte muito importante do resultado. E aqui no Brasil também, Mercado Livre, Magalu, todas as empresas investindo muito nisso que a gente chama de retail media, né? Que é a palavra da moda. Retail media, tá. É isso de ter nas plataformas. E também nas lojas físicas. Você pode usar os painéis de TV das lojas físicas para fazer propaganda. Você pode, inclusive, identificar, seja através do aplicativo, seja através de visual, óbvio que com todas as reconhecimento visual, não, mas com todas as questões de LGPD, mas você pode ter um certo direcionamento. Tem algumas empresas que estão trabalhando nisso. Pois é, né? Aquelas lojas de eletroeletrônicos, onde você tem um monte de televisão ligada em nada, tá passando propaganda ali. Hoje em dia, se você for... já tem futebol, e bota uma propaganda. Já tem muitas empresas que estão fazendo isso. Eu não percebi ainda, mas agora eu vou estar ligado, provavelmente eu vou dar conta. Provavelmente você vai ver bastante anúncio. E para onde vai? Então, você falou dos 3 grandes momentos aí, né? Para onde é que vai isso tudo? Acho que assim, é inevitável que exista um próximo momento, que é o momento da inteligência artificial. Tá? Se você pensar... nos últimos 25 anos, muita coisa mudou, mas uma coisa não mudou, que é o processo de compra online. Você, de alguma forma, tem alguma necessidade, ou você quer passar seu tempo, você entra no aplicativo, você tem um campo de busca, você busca lá um produto, vai aparecer uma lista de opções, você vai filtrar, vai achar o teu produto, ou você vai navegar por categoria, mas ali aquela estrutura de compra com busca, um menu de categorias e umas promoções, elas estão aí desde o desktop, passando para o celular, somente de tamanho reduzido, mas é praticamente a mesma, óbvio que com mais qualidade, mas é a mesma experiência. A inteligência artificial ela traz uma possibilidade de mudança dessa interface de forma significativa. Como vai ser, eu não sei, mas eu sei que todo mundo está trabalhando nisso, porque eu acho que é impressionante como... a gente, quando vem uma tecnologia nova, você percebe como o ótimo era tão ruim. Sim. Né? Sim. Como o ótimo era tão ruim. Mas leva um tempo para chegar lá também. Porque é uma maneira diferente de fazer as coisas. Isso que não se pega de imediato. Né? Você primeiro leva tempo, sem dúvida. Porque no início vão vir a melhoria incremental. Né? A gente vai melhorar o nosso processo e aí depois com essa interação, com essa experiência, você vai ter a sacada. Não, peraí, eu posso fazer algo completamente diferente aqui.
os incumbentes, sem dúvida, todo mundo que está hoje no mercado, ele não consegue chegar e falar, ó, eu faço assim, agora mudou, vou fazer desse jeito. Então você vai botar lá um botão, eu vou falar, fale aqui com o meu assistente, e você vai tentar fazer essas duas coisas coexistirem, e na medida em que uma experiência fica muito melhor do que a outra, você tem uma migração e coisas do gênero. O que não impede de um novo vir com uma coisa completamente diferente e romper com o estabelecido de uma forma muito rápida. Não estou falando que isso está acontecendo, mas essa tecnologia ela é tão poderosa que ela pode ser que isso aconteça. O que eu vejo é meio que como se fosse uma corrida. Você tem uma corrida de carro, e aí você tem lá o primeiro lugar, o segundo, com 5 segundos de distância, etc. Só que você tem um momento que às vezes que tem um safety car que entra e junta todo mundo. E talvez o cara que esteja lá atrás ele tenha uma chance nova, entendeu? De uma relargada. E eu acho que a gente está vivendo um momento de relargada, em que o que vai ser e como vai ser é muito diferente do que é hoje. Eu não sei como as pessoas estão relacionando, já estão usando a inteligência artificial para as suas perguntas, que antigamente não tinha dúvida. Todo mundo ia no Google e perguntava no Google e tinha suas respostas. Sim. É muito diferente como funciona hoje. Então, aí você está exemplificando o grande barato, né? Você usar a inteligência artificial como um buscador, você está usando nada da inteligência artificial, né? Não, sem dúvida. Do ponto de vista de potencialidades, não. Mas eu estou falando do ponto de vista de e-commerce. Como é que você aprende a usar essa ferramenta de uma maneira diferente, né? O que eu digo é, no processo de e-commerce, você tem um processo de... Você pensa em alguma coisa, você precisa saber mais sobre essa coisa. Então, você quer comprar um microfone, você, de alguma forma, você precisa saber. Hoje, talvez você vai no buscador, você vai no Google, você pergunta, você vai no site de e-commerce que você conhece e tal. Hoje, a plataforma de inteligência artificial é um novo buscador que te responde de formas muito diferentes. Sim. Tá? Não tem nada a ver com as diversas outras aplicações de inteligência artificiais super importantes para a empresa. Então, se você for para a forma de você fazer preço, muda completamente. A forma de você prever demanda, definir sortimento, estou falando mais de varejo, né? A inteligência artificial ela traz um poder gigante nisso. Você vai para a parte até de modelagem estratégica, modelagem de cenários. Então, assim, eu estou falando de uma aplicação específica no processo de compra de e-commerce, mas realmente como empresa você tem que estar com um aspecto muito mais amplo de análise, de tomada de decisão de como vai ser usado e precisa de tempo também. Vamos dar uma guinada nessa conversa? Vamos dar uma guinada. O que você falou, você trabalhou 10 anos no Magalu. Isso. E recentemente você se desligou do Magalu. Na prática, hoje. Agora, quando a gente está gravando. Agora, quando a gente está gravando. Então, o que eu queria explorar dado que a gente tem muita gente de recursos humanos que escuta né, o podcast, e obviamente todo mundo também é um profissional, é um trabalhador. Sem dúvida. Então, como é que você tomou essa decisão de se desligar depois de tanto tempo, de uma trajetória super bem sucedida, numa companhia que é a estrela do mercado de comércio eletrônico no Brasil e desejada por muita gente. Então, essa tomada de decisão, essa trajetória e as emoções e quando que você chegou à conclusão de que era isso, como é que foi um pouco desse processo também? Bom, acho que primeiro, assim, de fato, estou praticamente 10 anos, né? Eu vou completar agora em julho 10 anos no Magalu, uma empresa que eu realmente tenho muita admiração, muito respeito, muito um aprendizado muito grande que eu tive lá. É uma empresa feita de pessoas muito boas, muito legais. A Luísa Helena é uma pessoa fantástica, uma sabedoria, um aprendizado constante. O Fred é um líder assim, com uma visão estratégica muito única e de fato, o que ele fez nesses últimos 10 anos no Magalu é notável. O Magalu era o 4º, 5º player nacional e basicamente hoje dos grandes é o único player brasileiro, passando por crises muito severas e conseguindo sair do outro lado. Eu tive uma trajetória muito boa, né? Foram 10 anos, basicamente os primeiros 5 anos foram anos de crescimento, de implementação da estratégia de digitalização, que rendeu muitos frutos, que fez com que a gente, de fato, se tornasse uma empresa reconhecida. Depois vem a pandemia, como a gente falou, uma tragédia, mas que, de alguma forma, fez com que o mercado de e-commerce ficasse muito grande e o negócio de e-commerce ficou muito grande. A empresa, sei lá, que era 15%, quando eu entrei era 15% e-commerce, pós-pandemia era 75%, ou seja, passou a ser a empresa.
né? E aí em 22 vem uma crise muito severa, seja por 2 motivos, né? A gente teve um aumento de juros que afetou muitas empresas que de alguma forma tinham dívida, e umas mudanças tributárias muito significativas, então a gente teve uma agenda de turnaround muito pesada, né? E quando chegou no final de 23, que a gente fez o turnaround, a empresa voltou a ser lucrativa, na minha cabeça já estava claro que não estava legal para mim, e quando não está legal para mim, não está legal para a empresa. Eu tinha certeza, eu sabia que eu já não estava mais performando como eu performei. E era o nítido, e quem me conhece, o Fred me conhecia muito bem também há 10 anos, ele também via isso. Então, foi um processo realmente de comum acordo. Mas por todo o relacionamento foi feito com muito cuidado. Então, a gente teve uma série de conversas e definimos lá no meio do ano passado que o melhor para a empresa e para mim era que de fato eu saísse. Como um fim de um relacionamento longo, o primeiro momento foi um momento difícil, porque não era isso que eu tinha projetado na minha vida, né? E você sempre projeta coisas, né? Por de fato ser uma empresa muito legal. Mas eu tive eu tive um privilégio que foi de ter tempo para viver as fases, né? Viver a primeira fase, que é a fase da tristeza, a segunda fase, que é o que eu vou fazer agora, né? E ainda lá, né? E ainda lá. Ainda lá e sem o peso, né? Eu tinha tirado, naquele momento que tomou a decisão, quando você tem uma dúvida, é um peso. Quando você não tem mais dúvida, esse peso parece que sai das tuas costas. Certo. E você começa a viver, de fato, o presente, não tem a ansiedade do futuro, né? Eu comecei a viver o presente, que era passar por essas fases. Óbvio que ao mesmo tempo que estava lá tocando negócio, eu tive um compromisso de entregar o final do ano e por não ter o peso, terminou sendo muito mais fácil. Mas vivi esses momentos, que é o primeiro momento, que é o momento da tristeza, o segundo momento, que é esse momento de pensar. Tive também o privilégio de ter uma pessoa, né, uma própria empresa me deu a chance de trabalhar com uma pessoa que eu já conhecia, que é a Vicky Bloch, que é uma referência. Super referência no mundo de recursos humanos, coach maravilhoso. Já conheci ela há muito tempo, uma pessoa que em vários momentos me ajudou, mas nesse especificamente foi muito importante para me ajudar. Na verdade, ela me ajuda a pensar, né? Me ajuda a tirar a nuvem dos pensamentos e ter mais clareza. E fiz isso, então passei alguns meses lá deixando claro o que eu queria, o que eu não queria. Comecei pelo que eu não queria, para depois sobrar o que eu queria. E aí, no final do ano, terminando essa responsabilidade de entrega e entrando nesse trimestre agora com um momento de transição, eu também pude botar em prática o trabalho de network, né? de conversar com o maior número possível de pessoas. Está sendo uma experiência ótima, porque é sempre muito rico você conversar com pessoas de segmentos diferentes, de áreas diferentes, e para mim foi muito bom poder me preparar, poder ter esse tempo. Eu sei que muitas pessoas muitas vezes não têm esse tempo e certamente vão passar por essas fases. Mas é importante ter essa tranquilidade e entender também, não atropelar as coisas, né? Eu acho que não dava para sair conversando no momento que eu não estava... que eu ainda não estava feliz. Então, você precisa viver e fazer as coisas nos momentos certos. Tá. Óbvio que a realidade de cada um é diferente. Tem que parecido com o processo de luto, né? Na verdade, um a terceira maior dor que um ser humano sente é quando perde um trabalho assim, de muito tempo, num relacionamento muito longo. Um relacionamento longo, exatamente. Eu acho que um outro ponto importante também... que eu passei foi me preparar. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu queria ocupar eu sabia, eu gosto de trabalhar, vou continuar trabalhando e eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Então, eu ocupei boa parte do meu tempo, óbvio que com reuniões, com conversas, cafés, almoço, etc. Mas também eu já tinha, por um motivo, eu tinha feito um investimento numa empresa alguns anos atrás, então me aproximei, passei a participar um pouco mais da gestão. Então, era uma forma de manter a cabeça funcionando. Então, acho que isso é um ponto importante também, você se preparar para ter outras atividades, seja atividades voluntárias, seja atividades por meio de investimento, mas atividades que de alguma forma bote tua cabeça funcionar, que ajude a te ocupar o tempo. Acho que é um ponto importante. E você falou do apoio que você teve, né? Fala um pouco mais dessa rede de apoio que você armou. Eu acho que assim, eu tive, óbvio que do ponto
de vista da empresa, foi um processo muito tranquilo, muito bem conduzido, tanto pelo Fred, mas pela Patrícia, que é a diretora de RH, foi uma outra pessoa muito, muito legal, o Caio Nalini também, que é do RH lá. Eu acho que foi interessante ver o retorno, né, das pessoas, na medida que eu fui ligando, perceber que as pessoas... Isso aprendi comigo. As pessoas, elas querem ajudar. Elas não querem ter a responsabilidade de ajudar. Uhum. Você não pode dar um problema. Mas a pessoa, se puder, ela vai te ajudar. Então, não teve uma pessoa que eu fiz um contato e que não foi tomar um café muito rapidamente comigo, não foi almoçar comigo. E muitas delas geraram conexões, que geraram conversas que estão sendo interessantes. Mas isso, você não tem que dar um problema para a pessoa. Você simplesmente tem que conversar, né? Abrir conversas, né? Não estou procurando emprego. Não é assim que você começa a conversa. Não é isso. Exatamente isso. Entender quais são os interesses, entender quais são as outras conexões que podem gerar dessas conversas. E muitas vezes aprender, simplesmente conversar e aprender. E é óbvio que a família, né? A família é super importante nesse momento também. E que tipo de conselho você daria para alguém que não tem o tempo que você teve, né? É se preparar para isso. Então, como óbvio que você tem um aspecto financeiro, né? Estar preparado para uma intercorrência é sempre importante. Então, isso tem uma disciplina financeira necessária, porque torna tudo muito mais fácil. O segundo ponto é ter atividades fora do trabalho, seja atividade esportiva, seja atividades intelectuais, e, se possível, outras atividades profissionais. Se você puder ter outras atividades, como seja investimento, seja advisor, ou coisas que sejam... Dar aulas, por exemplo. Ou dar aulas, exatamente. Eu acho que esses são eu acho que isso para mim é bem relevante. E cultivar sempre relacionamentos. Se preparar para isso, né? Estar preparado, né? Mas exatamente. Não é se preparar, é estar preparado. Acho que é estar preparado. Porque pode ser que seja uma surpresa. Sim. Pode ser que seja uma surpresa. Tem um colega nosso, né, o Headhunter, o Joseph Tepperman, que ele diz: você não foi demitido ainda, um dia você vai ser. É isso, Joseph. Né? O Joseph, ele tem muito isso. Então, para você não ser surpreendido, né? E não estar preparado. Né? E a tua sucessão, né? E preparar a continuidade de negócio, eu estou pensando, como é que foi isso? Eu no Magalu, eu tinha uma responsabilidade por 3 áreas muito distintas e bem definidas. Eu tinha o marketplace, eu tinha o marketing e eu tinha a parte de retail media, que a gente falou um pouquinho sobre isso. Para cada uma delas eu tinha uma pessoa, um líder preparado para continuar tocando o negócio. A decisão que foi tomada na empresa foi da junção de 2 vice-presidências em uma, né? Tinha a minha vice-presidência, tinha uma outra vice-presidência que era do André Fatala, que era o CTO. Então ele terminou assumindo todas as áreas que estavam comigo, diretamente com ele. Numa das áreas que a gente tinha, que é o marketplace, foi feito um processo e trouxeram uma pessoa de mercado para assumir essa responsabilidade. O marketing, o retail media continua com o Bernardo e com a Célia. Então, acho que de uma forma geral foi isso foi uma preocupação minha, principalmente no momento em que eu já comecei a vislumbrar que iria acabar. Eu tive essa preocupação de garantir que pessoas importantes e competentes estivessem à frente de cada negócio para que a sucessão, que não tivesse sua interrupção, né? A partir do momento que foi tudo feito abertamente, você levou a questão e participou até o final. Cara, acho que legal demais. Importante a gente desmistificar um pouquinho também essa coisa da gente sair de uma empresa e partir para outros objetivos, né? Tirar um pouco o peso desse momento. Eu acho, sem dúvida. E para mim, o maior aprendizado para você dar 100%, você tem que estar 100%. E quando você não está 100%, você não tem que desistir. Você tem que tentar entender e voltar a ter 100%. Mas chega um momento que talvez não seja mais possível. E esse é o momento que você não vai fazer bem para você nem para a empresa. Então, se você não pedir para sair, vão pedir para você sair. Legal. Com isso a gente fecha, então. Eu acho que é isso. Sucesso na próxima empreitada, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Vai ser bem legal acompanhar você também no teu futuro aí, o que você
vir a fazer. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês, prazer à tua disposição. Legal. Falou. E obrigado você também por ter nos acompanhado, dá o like, comenta. Se você ainda não acompanha o canal, dá lá, marca o sininho também. A gente se vê no próximo. Valeu. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.